Ao realizar um experimento, um aluno deixou cair uma certa quantidade de sal de cozinha em um copo contendo 100 ml de óleo de soja. Para recuperar o sal, o aluno misturou 100 ml de água fria e agitou vigorosamente. Olha só, né? Para recuperar o sal, o aluno misturou 100 ml de água fria e agitou vigorosamente, conceito já específico caindo aqui. Após um certo tempo em repouso, a mistura do copo apresentou 3 fases. Sobre essas fases, é possível recuperar o sal derrubado. Considere as afirmações. Então, olha só que interessante, galera. Dentro de soluções, tá, químicas, quando a gente vai trabalhar, existe um conceito onde a gente consegue criar uma solução supersaturada. Para a gente criar uma solução supersaturada, a gente vai fornecer calor, energia, aumentando ali o ponto de solubilização, ou seja, o quanto a gente consegue colocar de sal dentro de uma solução de 100 ml. Geralmente, digamos que a gente colocar lá que dentro de 100 ml de água eu consigo colocar 36 gramas de sal. Seria possível colocar 40 gramas de sal sem formar corpo de fundo, sem formar, por exemplo, região precipitada, elevando a temperatura. E aí muitas vezes é criada uma solução supersaturada fazendo isso. Você eleva a temperatura, solubiliza uma quantidade de massa de sal dissoluto maior do que você conseguiria em temperatura ambiente, depois você deixa resfriar lentamente e você passa a ter uma solução supersaturada, né? Qualquer perturbação naquela solução vai fazer o sal precipitar. Por exemplo, se o máximo é 36 gramas de sal em 100 ml, qualquer perturbação vai fazer com que os 4 gramas que está passando de sal forme corpo de fundo ali precipitado, não consegue se solubilizar. Bom, se eu elevo a temperatura e eu consigo, por exemplo, muitas vezes utilizar isso para separação, o conceito aqui está sendo trabalhado é quase o contrário. Quase não, é o contrário. Porque o aluno está basicamente colocando água fria, então ele está reduzindo a temperatura. Reduzindo a temperatura, então ele está diminuindo o ponto de solubilização. Faz sentido o raciocínio? Se aumenta o ponto de solubilização, jogar água fria diminui o ponto de solubilização. Então, se temperatura normal eu consigo solubilizar 36 gramas de sal em 100 ml, se eu reduzir a temperatura, eu passo a conseguir solubilizar apenas 30 e menos, e menos, e menos, e menos. Daqui a pouco, se eu congelar, eu expulso todo o sal. Porque eu vou formar um retículo cristalino onde o sal já não é mais dissolvido. E a partir de agora eu só tenho ali o meu líquido, reduzindo a temperatura. E o sal não consegue solubilizar naquela temperatura. E aí eu consigo extrair o sal da solução, utilizando uma água fria, por exemplo. Bom, o que ele vai dizer aqui é o seguinte: recuperação do sal derrubado considera as seguintes afirmações abaixo. 1. As fases na ordem de baixo para cima são constituídas por sal sólido, seguido de solução aquosa salina e de óleo de soja. Devido às diferentes densidades dos componentes da mistura, vamos lá para a gente entender aqui. Se eu tenho um sistema, o mais denso, com certeza vai ser o precipitado no fundo, que é o sal sólido. O que vai estar na superfície, com certeza, vai ser o óleo, porque o óleo sempre vai possuir uma densidade menor que a da água, tá? E a gente ainda vai ter, então, a água, que, claro, como ela tinha sal ali, ela ainda vai ter um pouco, talvez, ali de água salgada, digamos assim, né? Faz sentido isso para vocês? Então, ele diz o seguinte, ó, as fases na ordem de baixo para cima vai ser sal cristalizado, precipitado, água salgada e óleo. O 1 está correto. Beleza, seguimos então. Afirmativa 1 está correta. Próximo. A solução aquosa está supersaturada em sal. E o óleo de soja praticamente não contém sal devido às diferentes polaridades das substâncias. A solução não está supersaturada. A solução tinha sal dissolvido. O que eu fiz foi reduzir o ponto, olha só, eu reduzi o ponto de solubilização. A questão não estava supersaturada. Se ela estivesse supersaturada, por exemplo, já estaria com sal precipitado, mas não está. Ele começa dizendo o seguinte: ao realizar o experimento, o aluno deixou cair uma certa quantidade de sal de cozinha em um copo de 100 ml de soja. Para recuperar o sal, o aluno misturou 100 ml de água fria e agitou vigorosamente. Em nenhum momento a questão falou de supersaturação. Não falou que já tinha sal precipitado, não falou que ele tinha passado do ponto de saturação do líquido. Apenas jogou, só tinha sal, não tinha supersaturação. Tá? Bom, todo sal presente na mistura pode ser recuperado inicialmente pela decantação do óleo de soja. Então, o que seria a decantação do óleo de soja? Separação por densidade. Você deixar parado, se separam. Perceba que quando eu pego óleo e água e jogo, eles estão ainda misturados. O que é decantar? Descansar. Substitua a palavra decantar por descansar. Deixa ela parada e aí vai decantar.
E aí eu vou ter precipitado no fundo, água e óleo. Por decantação, eu vou conseguir começar a separar, porque daí agora tem diferença de densidade. Seguida por filtração simples e evaporação. Por que filtração simples? Porque eu deixo decantar, coloco num funil de decantação, um exemplo clássico a gente vai ver na próxima aula de separação de misturas, que eu posso fazer isso aqui, ó. Coloco num funil de decantação, o óleo vai ficar na parte de cima, certo? E aí eu vou abrindo esse funil aos poucos, permitindo a passagem apenas da água. E em algum momento eu posso vir aqui e fechar esse funil. Depois vai ficar só o óleo e eu vou ter um recipiente apenas com água e sal. Tendo um recipiente com água e sal, deixo a água evaporar, ficando apenas o sal, o cristal de sal. Então, ó, todo o sal presente da mistura pode ser recuperado dessa forma. Separando primeiro a água e o óleo, ficando apenas com a água salgada, e depois deixando a água evaporar e deixando só o cristal de sal. Todo o sal é recuperado, porque o sal não vai evaporar, tá? O sal não vai evaporar com a temperatura ambiente. Evaporação é um sistema lento. Então, apenas 1 e 3 está correto.